Olá, meus amigos. Vamos nós com as nossas histórias aqui de volta. Eu tenho algumas ainda para contar. Então tem paciência se a tua vez ainda não chegou, mas vai chegar, tá? A nossa brasileirinha de hoje mandou um depoimento curtinho, mas que refrescou na minha mente algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente se lembrar. Ela fala o seguinte: Sabe, Vânia, eu cresci dentro da igreja lendo a Bíblia. Ela não fala qual igreja, então não sei qual é, tá? Até que um dia eu me afastei. Anos depois, conheci a igreja Sud, com sua bela arquitetura. Tudo no início foi fantástico, achando o máximo. No início, como sempre, aquela balela dos missionários que me presentearam com o livro de Mórmon, com aquelas palavras. Presta atenção aqui. Leia o livro e pergunte para Deus se é verdadeiro. Foi aí que me interessei até. Aceitei o livro por educação, até que um dia fui ler e fui achando muito estranho. Semanas depois de ter visitado a capela, vieram dois missionários fazer noite familiar, dizendo que a igreja era a única verdadeira, que tinha autoridade, que eu deveria me batizar. Mas fui resistente. Continuei a ir todo final de semana para analisar melhor os fatos, mas eles não sabiam da minha vida na igreja que ela frequentava antes, né? Me falaram toda a história do livro sobre os nefitas, os lamanitas, que Jesus veio às Américas, do tal profeta Joseph Smith. E fui procurar na história quem era o tal profeta. Logo de início já tive a primeira conclusão do egípcio reformado, que por si próprio não tem fundamento. Foi aí que fui mais fundo sobre a geografia e não existe nenhum vestígio sobre tal povo. Nesse meio tempo eu estava estudando sobre os maias e que tem prova de que eles existiram, povos mais antigos, e tem provas. E me pergunto, cadê os nefitas e os lamanitas? Continuei indo à igreja todos os finais de semana para ver na prática como funcionava. Sempre aquela história, você tem que se batizar. Era tudo tão bonito, tão emocionante. Bom, como você deve imaginar, nem cheguei a conhecer o templo, nem me batizar. Foi quando conheci seu canal e seus conteúdos abriram meus olhos. Vânia, você está de parabéns. Cada dia mais a igreja tem perdido membros. Graças a Deus que nem me batizei. Querida, obrigada, viu, por ter mandado aqui esse teu depoimento curtinho, mas que chama a atenção para um fato importante. Quando você conhece uma igreja, quando você entra em contato com uma igreja, seja ela qual for, no caso dela que é a Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela ficou impressionada a princípio. Presta atenção como é que funcionam as coisas, viu? Ela não caiu na armadilha. Ela disse que no começo ela ficou encantada com aquela arquitetura bonita. Ela disse que no início foi fantástico, ela achou o máximo. Bom, é uma igreja americana. As pessoas se vestem bem, porque você tem que se vestir de uma certa forma para a igreja aos domingos. Então as pessoas se vestem bem, elas têm aquela boa aparência. A arquitetura, né, bonita, tudo confortável, tudo fofinho assim, né? Tá tudo bem. Mas aí tá, ela aceitou o livro de Mórmon e falaram para ela o quê? Para ela perguntar a Deus se o livro é verdadeiro. O que você precisa prestar atenção quando você conhece uma igreja e você aprende lá que deve perguntar a Deus se aquelas coisas são verdadeiras ou não, você precisa entender uma coisa. Qualquer igreja que você conhecer, você vai escutar experiências de pessoas que oraram
para saber se aquela igreja era verdadeira ou se aquela igreja era o caminho que Deus queria que elas seguissem, e elas vão ter experiências espirituais para te contar, experiências que elas tiveram naquela igreja. Viu? Então, o que acontece? Quando você está numa situação vulnerável, porque você perdeu um ente querido, está desempregado, recebeu um diagnóstico indesejável, qualquer problema que você esteja enfrentando, que você se sente emocionalmente vulnerável, você precisa buscar uma fonte, um lugar em que você encontre forças para seguir. Esse teu estado emocional vulnerável te coloca numa posição em que você se torna presa fácil para aquela instituição religiosa. No caso da Igreja Mórmon, os missionários provavelmente ainda são ensinados, mas na minha época eram ensinados muito assim. Éramos ensinados de que, como missionários, a gente tinha que buscar. Se a gente soubesse que alguém perdeu um ente querido, vai lá fazer uma visita, vai lá conversar, vai lá trazer a verdade. A gente, como missionário que eu era, né? A gente pensa que está levando esperança e a verdade para as pessoas. E se aquela pessoa está numa situação vulnerável, como outras experiências de outros queridos que a gente já escutou aqui, a pessoa cai facilmente, porque ela vai perguntar a Deus. E ela quer tanto que aquilo seja verdade, ela quer tanto que aquele seja o caminho que ela tem que seguir, que talvez ela vai sentir uma descarga de dopamina quando ora, vai sentir o ardor no peito, aquela paz, aquela coisa boa, pronto, ela vai acreditar que recebeu um testemunho da verdade. Agora ela entra nessa igreja, e agora ela entra de cabeça. Ela começa a se dedicar a tudo aquilo. O que essa querida aqui fez? Ela disse que se interessou, mas que ela decidiu, e tudo bem, ela aceitou o livro de Mórmon, né? Começou a ler e foi à igreja várias semanas. E ela disse que queria conhecer melhor os fatos, analisar melhor os fatos. Então ela foi pesquisar sobre os nefitas e lamanitas. Ela falou, tá, mas os maias, que existem provas arqueológicas de que eles existiram, vieram antes dos lamanitas e nefitas, antes de 600 anos antes de Cristo, e cadê? Não tem vestígio de lamanitas e nefitas. Ela já começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Ela disse que pesquisou também aqui sobre o Joseph Smith. Ela disse que esse negócio de egípcio reformado, ela não engoliu essa. Ai, egípcio reformado, queridos, é um idioma que não existe e nunca existiu. Então, assim, é uma palhaçada tão grande, eles não sei, não é que não se deem conta, eu não entendo como que continuam vendendo esse peixe, de que o livro de Mórmon foi escrito em egípcio reformado, só que só que Leí e a família dele eram hebreus. Ah, eu sou brasileira, mas eu vou escrever um livro em mandarim reformado, né? Ai, meu Deus. Então tá. Então o que acontece? Ela já ficou assim com a pulga atrás da orelha e ela disse que acabou não aceitando. Ela fala que não chegou nem a se batizar. A mensagem que ela deixa para você aqui com esse depoimento tão curtinho é uma mensagem que eu endosso e sempre te convido aqui a buscar conhecimento. Como é que funcionam nas igrejas? Como é que funciona? Eu não vou falar todas as igrejas não, porque eu conheço bem a igreja Mórmon, então eu posso falar dela. Na igreja Mórmon, tudo você vai perguntar para Deus. Pergunta se o livro de Mórmon é verdadeiro. Pergunta se você deve se batizar. Pergunta se essa igreja é verdadeira. Quando o presidente da estaca me chamou para fazer missão, e eu não queria fazer porque eu tinha outros planos, ele falou para mim, ora, jejua e pergunta para o Pai Celestial se é da vontade dele que você sirva a missão. Aí é claro que eu tive uma experiência espiritual de que sim, eu deveria ir para a missão, tanto que eu larguei tudo e fui. Que Deus que queria que eu fizesse missão? Deus Mórmon? Lógico, o Deus Mórmon, aquele que quer que a igreja dele cresça e enriqueça.
Então eu fui. Tá entendendo? Então, assim, isso só para dar um exemplo, né? Hoje em dia, a gente está na era da informação como nunca na história da humanidade. Hoje em dia, você não precisa ter dinheiro para comprar a enciclopédia e a Barça Britânica, né? Meu padrasto uma vez comprou, acho que é Barça Britânica, um conjunto de livros que a gente não podia nem encostar. Então, ficava lá só enfeitando a estante, né? A gente não podia nem. Ele não queria que a gente tocasse para não estragar, mas enfim. Você não precisa ter dinheiro para comprar Barça Britânica, você não precisa ter dinheiro para comprar um livro para ler. Meu Deus do céu, você tá aí com um computador no teu bolso, teu celular tem internet. Então não tem desculpa. Você só cai numa ladainha, você só cai numa mentira se você quiser. É claro, como eu sempre te falo aqui, se você encontra uma igreja e que você se sente genuinamente bem, então fica lá. Mas a partir do momento que você sente que aquilo não te serve mais, sai. E aí eu espero que você tenha liberdade de poder sair sem medo. Porque o problema, a arapuca, é que você entra, agora você vai abrir mão da tua própria identidade, vai assumir a identidade que aquela igreja te entregou, e você mergulha tão de cabeça e você começa a adorar, no caso do Deus Mormon, você começa a adorar um Deus de amor condicional, um Deus de bênçãos condicionais, um Deus que precisa do teu dinheiro, que é a bênção, faz jejum, mas aí tem que entregar a oferta, porque senão só passou fome. Você quer entrar no templo, porque lá vai receber, vai fazer convênios com Deus, lá, mas tem que pagar 10% do teu salário todo mês para depois poder entrar. Né? Como parêntese, o meu marido tá sem a recomendação dele para entrar no templo. Porque ele ainda não escreveu o cheque. Ainda não entregou o cheque dos dízimos atrasados. Aí você entra, você cai numa ladainha como essa, numa arapuca dessa, e agora você perde a tua paz interior, perde a tua paz de espírito. E eu falo isso por experiência própria, porque eu perdi a minha e eu não sabia. Esse é o único perigo da religião. É você se tornar escravo daqueles dogmas criados por homens. Se você não buscar o conhecimento primeiro, você como pai ou mãe, que é membro da igreja ativo, talvez você esteja preparando o teu filho para ir para a missão, né? Mas será que você já pesquisou e já descobriu que nenhum membro da primeira presidência fez missão e nem o Monson fez missão? Por que o teu filho tem que fazer? Por que é mandamento para o teu filho, mas não é mandamento para os grandões? Por que será? Eles não falam que teu filho tem que seguir o profeta? Então chega para o bispo e fala, não, meu filho vai seguir o profeta. Ele vai fazer uma faculdade, vai se dedicar a uma carreira, ele não vai fazer missão, assim como o presidente Nelson e nenhum dos dois conselheiros dele fizeram, e nem o Monson. Então meu filho está seguindo o profeta. Isso é viver a religião do teu jeito. Isso é não abrir mão da tua capacidade, do teu direito de pensar e de tomar as tuas próprias decisões, ao invés de ser movida por medo e só seguir o currículo que eles já pré-estabeleceram para você seguir. Tá? Então, cuidado. É por isso que existem aquelas reuniões de testemunhos no primeiro domingo de todo mês. Não é para fortalecer, eles falam que é para fortalecer o testemunho. É para fortalecer o testemunho no sentido de que você vai ficar lá, mais dedicada ainda a ficar lá. E ficar lá esperando as bênçãos que nunca vêm. E ficar lá sendo abusado espiritualmente, acreditando que as bênçãos não estão vindo porque a culpa é tua, você está falhando. Ou está pecando por ação, ou pecando por omissão, ou não está tendo fé e paciência suficiente para esperar as bênçãos chegar. Enquanto isso, você trabalha de graça e enche os bolsos de uma multinacional, que se diz ser a única igreja verdadeira. Conhecimento é poder. Eu fico feliz pela querida de hoje, porque ela acabou não se batizando. Por quê? Porque ela foi buscar conhecimento. E ela encontrou.
Ao invés de você escutar só os testemunhos das pessoas que estão lá dentro, talvez seja interessante você escutar os testemunhos de nós que estivemos lá dentro um dia e agora estamos aqui fora. Pega todos os testemunhos, coloca numa balança e decide o que é melhor para você. Não deixa ninguém decidir isso e não se permite viver uma religião por medo. Tá bom? Curtindo esse vídeo, né? Primeiro do ano. Mas a gente volta semana que vem. Tá bom, meus queridos? É isso. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.